Irmãos, como sempre, o desejo do pregador é sempre que a igreja esteja completamente, todos, presente, porque toda mensagem é importante. Uma mensagem perdida é muito ruim. A de hoje não vai ser diferente, é uma mensagem que o Senhor me deu para a igreja, mas é dele, tá? Ele só me emprestou para que eu pudesse pregar aqui mesmo essa noite e despertar a igreja dele. Hoje o tema da mensagem é os frutos do arrependimento. Olha que tema bom esse. Os frutos de alguém que se arrependeu. Tem que ter, não tem? Se eu se arrependi, tem alguns frutos que evidenciam esse arrependimento. Pois é, a Bíblia fala sobre eles. E o texto que vamos ler é Mateus capítulo 3. Abramos, por gentileza, por favor. Mateus capítulo 3. Versículo 1 ao 10. Vamos lá? Vamos ler a igreja? Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor. É a sua palavra que nós ouvimos agora e lemos. Prostremos aos seus pés e confiamos completamente no que diz ela para nós. Fale da maneira que tu queres aos nossos corações. Exorte-nos, encoraje-nos. Fale poderosamente. Ilumina a igreja, os corações, as mentes, o texto. Tudo isso faz para que haja edificação, para que haja libertação, para que haja exortação, para que haja salvação no meio do seu povo. E nisto, o teu nome, ó Deus maravilhoso e santo, seja glorificado hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que mensagem boa. Tem um pregador e tem uma mensagem aqui para nós, irmãos. Irmãos, João Batista, conhecido, por todos, apareceu pregando no deserto da Judéia. Quem é João Batista? Por que João Batista é o escolhido, irmãos? Qual é a mensagem de João Batista? A importância do ministério de João Batista. Bom, Jesus falou que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista é o último profeta que nós podemos dizer ainda entre Antigo e Novo Testamento. E entre Moisés e Elias, que é considerado os maiores profetas, entre a maioria do Antigo Testamento, Jesus olha para João Batista. Moisés foi o homem que mais falou com Deus face
a face. Ninguém falou mais com Deus do que Moisés face a face. Talvez Adão, nós estamos falando entre profetas. Entre profetas, Adão com certeza falou mais com Deus face a face. Mas entre profetas, ninguém falou mais com Deus face a face do que com Moisés. E é até dito na própria palavra, na ocasião que Miriam e Arão, os dois irmãos de Moisés, falam mal dele, por trás dele, Deus chama na frente do tabernáculo, Deus escuta Arão e Miriam falando mal do profeta dele, Moisés, e Deus ouvindo aquilo, os dois irmãos conspirando contra Moisés, Deus chama os três na frente do tabernáculo, sem fazer entender o que ia acontecer. E quando chega lá, ele diz para Arão e Miriam escutar o que ele ia falar. Com alguns profetas eu falei por sonhos, com outros eu falei por urins, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. Forte não é, irmão? Aí é aquela ocasião que Miriam fica leprosa por causa disso. Moisés clama ao Senhor e ela fica uma lua, que para os judeus era uma semana. Depois de uma semana ela volta, ela teve que ficar nas cavernas mesmo ali, porque falou mal do profeta de Deus. Então, irmãos, quando nós pensamos em Moisés, realmente era um homem assim, muito íntimo de Deus, mas ainda assim, nós devemos respeitar o que Jesus falou e considerar de tal. Jesus olhou para João Batista e disse: nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. Eis aqui o homem que preparou o caminho do Senhor Jesus. E é exatamente por isso que o ministério de João Batista foi o maior, ou ele foi o maior profeta, melhor dizendo. Ele preparou o caminho do rei, irmãos. Ele teve o privilégio de preparar o caminho de Jesus. Apesar de ser muito curto o ministério de João Batista, ele foi considerado o maior profeta de todos os tempos. O ministério de João Batista foi apenas 6 meses. 6 meses durou o ministério de João Batista, até que ele perdesse a cabeça pela esposa do rei Herodes, Herodíades, segundo o pedido de Salomé. A sua filha dançou de um modo para o rei, que ele se encantou. Ele prometeu algo louco para ela, tudo que ela pedisse. E aí ela pediu, sendo influenciada pela mãe, que odiava João Batista, porque João Batista denunciou o adultério dela com o rei Herodes, né? João Batista não tinha, não alisava, não arrodeava para falar. João Batista botava o dedo na cara e dizia: sendo rei, quem era? Vocês estão em pecado e vocês vão ser julgados pelos seus pecados. E daí a mulher passou a odiar ele. E em uma certa ocasião oportuna para ela, ela colocou a filha para dançar de um modo que encantou o rei. E ela disse, a filha perguntou a ela o que ela ia pedir. Ela disse: peça a cabeça de João Batista em uma bandeja. Era o próprio diabo ali, né? Mas também um plano de Deus. Ele já tinha dito que era necessário que ele diminuísse e o Senhor crescesse. Então, irmãos, foi nessa ocasião que João Batista realmente correu. E o ministério dele só foi esse: pregar e preparar o caminho de Jesus. Nós podemos dizer que João Batista viveu para a glória de Deus. O que é precursor? Aquele que prepara o caminho. Como Agostinho de Hipona foi para Martim Lutero, como Jerônimo Savonarola foi também para a grande reforma protestante. Um precursor. Jesus iniciou o seu ministério de pregação, e assim que Jesus iniciou o seu ministério de pregação, ele tinha uma mensagem apenas. Daqui a pouco nós chegamos lá e nós iremos ver qual mensagem que Jesus iniciou o seu ministério. Mas, irmãos, na época de João Batista, a época que João Batista foi chamado para exercer esse ministério de pregação e de batismo, o mundo político e religioso estava vivendo um grande caos. Na época que esse profeta é chamado, e o último livro do Antigo Testamento, no último capítulo, profetizava a vinda desse homem. João Batista é uma cumprição também das Escrituras, irmãos, porque Malaquias profetizou que Deus enviaria Elias
Malaquias profetizou que Deus enviaria Elias novamente. Mas Elias, só que o Elias que Malaquias estava dizendo, referia-se a João Batista. Aí nós vamos entender isso em Lucas. Lucas diz que João Batista veio no espírito de Elias. Então, quando a profecia falava de Elias, ela se referia a João Batista. Então, João Batista, ele é uma cumprição das Escrituras. E nessa época que Deus levanta esse profeta, o cenário político e religioso estava um grande caos. Quando Deus chamou João Batista para preparar o caminho do Senhor, para ser precursor da vinda de Jesus, o cenário, como eu disse, naquela época estava horrível, desde o palácio de Tibério César aos governos da Judéia, Galileia, corria soltas a corrupção e a violência na época de João Batista. Isso porque Tibério, Pôncio Pilatos, quem lavou as mãos na morte de Jesus, o governador, Herodes Antipas, não eram homens de grande reputação naquela época, isso é, reputação moral. Esses homens tinham uma fama bem denunciada, de homens imoral, e nem eram gestores que respeitavam o povo, o qual governavam, eram devassos, desrespeitadores. Já o cenário religioso e a situação era ainda mais caótica e lamentável. O sacerdócio da época de João Batista estava completamente corrompido. Saduceus, partido religioso, o qual pertencia os sacerdotes da época, como Caifás, sumo sacerdote, e Anás, o segundo sumo sacerdote, os principais, eles eram corruptos. Ou seja, o povo que se dizia ser de Deus, o povo que dirigia a lei, que dirigia o culto no templo, estava corrompido. O sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa da época, estava completamente corrompido. Olha o cenário que Deus levanta João Batista. Ou seja, o povo ia no templo, porque o templo era um lugar de adoração oficial e sacrifício. Mas quando o povo chegava lá, eles não encontravam alimento e nem a palavra de Deus, porque o cenário estava corrompido. O sacerdote que tinha que ensinar o povo, cuidar da vida espiritual do povo, da salvação da alma do povo, não estava nem aí para isso. Eles estavam interessados em serem ricos, status e fama. Esse era o estado, esse é o pano de fundo quando Deus levanta João Batista. O sacerdote, irmãos, era a elite padrão daquela época, e eles estavam rendidos aos interesses financeiros. Você se lembra quando Jesus entra no templo, o que ele faz? Vocês transformaram a casa de Deus em covil de ladrões. E o que Jesus faz? Pega um chicote e sai batendo em todo mundo. Eles fizeram a casa de Deus de covil, de salteador. Olha o nível que chegaram, para vocês terem uma noção. A Bíblia diz que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Jesus entra no templo e começa a bater, chicotear os cambistas, expulsar os vendedores, porque eles fizeram da casa de Deus um lugar de ladrões. Por quê? Porque eles estavam interessados somente no dinheiro. Eles não queriam saber se o povo de Deus ia ser abençoado. Ou seja, o templo virou um covil de salteadores. Agora veja só, o templo, irmãos, era um lugar único que as pessoas podiam ir para se chegar com Deus. Afinal de contas, nós estamos falando do povo judeu. Agora imagina, o povo chegava lá, venda ilegal, fazendo a casa de Deus de comércio, e Jesus muito se indignou. É uma das passagens que a Bíblia diz que Jesus se irou. Jesus se irou, irmãos, quando viu aquilo. Quando viu a casa do Pai sendo feita de covil, de salteadores. E se isso fosse pouco, irmãos, eles negavam as doutrinas essenciais das Escrituras, como a existência dos anjos, a imortalidade da alma e a ressurreição dos mortos, e a integridade do Antigo Testamento. Esse grupo fazia isso, e se isso fosse pouco, eles se tornaram colaboracionistas de Roma para manterem seus status religiosos. Já os fariseus, que era outro grupo que é mais falado do que os saduceus, os saduceus pertenciam ao clero religioso do sacerdócio. Os fariseus eram um povo religioso também, mas hipócritas.
Ou seja, esse povo era um cego guiando outros cegos e transformaram a religião em uma plataforma de opressão com o seu legalismo pesado. Foi nesse ambiente que Deus chama João Batista, um homem simples, humilde, mas que tinha um coração rendido a Deus, para pregar não dentro do templo. Precisava pregar, mas quem ia fazer isso era Jesus. Ele foi chamado para pregar no deserto da Judéia. Interessante isso. Ele não foi chamado para pregar no púlpito principal de Jerusalém, que era o templo. Precisava? Claro que precisava. Mas quem ia fazer isso era Jesus. Ele arrastou a multidão, sabe na onde? Nos desertos. Veja, e vale destacar, irmãos, que quando João Batista surgiu, ele surgiu depois de 400 anos de silêncio profético. Vou repetir. Passou-se 400 anos Deus em silêncio, até que ele levantou João Batista para pregar o Evangelho. Eu quero mostrar algo para vocês, talvez alguns aqui saibam. Tem uma página aí em branco na sua Bíblia. Veja aí, volte aí um pouquinho, Mateus. Veja isso, não vai ter. No meio entre Mateus e Malaquias, vai ter uma página em branco na sua Bíblia. Tem aí? Pronto. Sabe o que essa página quer dizer? Os 400 anos que Deus se calou. É isso que essa página em branco da sua Bíblia quer dizer. Os 400 anos que Deus ficou em silêncio. Por isso, passando de Malaquias para Mateus, está aí essa página em branco, dizendo para nós, Deus ficou calado. Até que surge Mateus. E novamente Deus volta a falar, não através dos sacerdotes, mas através de um homem simples e no deserto. Então a voz de Deus não era mais ouvida no templo, e aí foi onde surgiram alguns livros apócrifos, livro de Enoque, Ruth e outros livros. Nesse período, desses 400 anos de silêncio, onde não se ouvia a voz de Deus no templo através de um profeta, ou seja, os sacrifícios continuavam, eram feitas as festas, acontecia, mas a palavra de Deus não era ouvida. A palavra de Deus veio a João Batista nesse tempo de sequidão espiritual, quando tanto a liderança política e religiosa como o povo estavam rendidos ao pecado. A última profecia do Antigo Testamento encontra-se no livro de Malaquias, exatamente profetizando que Deus enviaria o que eu acabei de dizer, o profeta Elias. Nesse tempo de sequidão, onde a palavra de Deus não era ouvida nem pregada, onde o templo estava cheio de sacrifício de pessoas, onde tinha a pompa religiosa da época, os saduceus, os fariseus, toda a pompa, de mais fama, de mais influência religiosa da época, eram aqueles os quais as pessoas olhavam e diziam, eis ali os homens de Deus. Todo mundo apontava para esses homens, como sendo eles os homens de Deus e os portadores da voz de Deus. Eles eram conhecidos assim, eles fingiam muito bem, faziam orações longas para comer o dinheiro das viúvas, para dizer que orava muito, que tinha intimidade com Deus. Eles prolongavam a oração para ganhar dinheiro das viúvas, mas a verdade é que a palavra de Deus não estava na boca deles. Eles não se importavam com o povo, nem com a vida espiritual do povo. O que eles queriam mesmo, riqueza, fama e status. Observe como estavam vivendo o cenário de João Batista. Enquanto parecido, irmão, olhe como isso é parecido com os pregadores de hoje. Os pregadores de hoje estão mais preocupados com status, fama e sucesso. Parece que as coisas não mudou. Observe isso. Aí você vê as coisas hoje e acha que é nova. Não é novo. Já acontecia o que está acontecendo hoje. Já tinha aproveitadores da fé, mercadores da fé, charlatões da fé. Já existia. Eles só estão imitando um padrão que já foi praticado. E nós estamos vendo isso hoje. Os pregadores não estão preocupados com almas, com a vida eterna dos irmãos, mas e nem tampouco com a vida espiritual, e nem tampouco com Deus, mas com fama, como nós estamos vendo, status, e por essas duas coisas eles estão vendendo até a própria alma. É o que nós estamos vendo hoje. Esses pregadores, por fama e status,
estão vendendo até a própria alma. Voltando para o cenário de João Batista, foi exatamente nesse cenário, nesse tempo de sequidão, que Deus levanta um homem que não se preocupa com bens materiais. Escute isso. Nem tampouco com riqueza nem fama. Onde é que ele está pregando? Se João Batista quisesse estado, ele ia para frente do templo e começava a clamar. Sabe onde é que ele vai? Para o deserto. Que pregador em sã consciência iria para o deserto, com um sol escaldante daquele, pregar o evangelho? Pois é lá que João Batista está. Esse homem tinha uma missão e ele estava determinado a cumprir, levar o povo a um verdadeiro encontro com Deus, por intermédio da palavra revelada de Deus. E ele tem uma só mensagem para levar o povo, para que o povo voltasse a Deus. Afinal de contas, se Deus ficou em silêncio 400 anos, imagina como é que estava a vida espiritual do povo, corrompida. O povo estava longe de Deus, cada um segundo a sua própria sabedoria, porque não tinha direção de Deus. Os profetas, Deus levantava para quê? Para direcionar o povo, guiar o povo, lembrar o povo as leis, lembrar o povo o pacto, lembrar o povo a importância de obedecer. 400 anos sem isso, imagine como estava o povo. 400 anos sem direção de Deus. Imagina como estava o coração, a vida espiritual do povo. O cenário era esse, irmãos, caótico. E Deus levanta um homem e ele tem uma mensagem, a mensagem é de Deus. Ele tem uma mensagem, a mensagem é de Cristo. Ele tem uma mensagem, a mensagem é do reino. João Batista tem um sermão de Deus para os homens. João Batista tem a mensagem divina do coração do próprio Deus para os homens. Se Deus se calou por 400 anos, agora ele decidiu falar. E não foi através do sumo sacerdote, da pompa religiosa, que dizia ser de Deus, mas eram hipócritas, fingidos e dissimulados. Deus agora decidiu falar, mas através de um homem que se vestia com peles de camelo e se alimentava com gafanhotos silvestres. O que Deus faz, irmão? Depois de 400 anos em silêncio, Deus decide falar e trazer a mensagem pela qual aquele que cresce viesse a ser salvo. Deus decidiu dar a mensagem do coração dele para o coração de João Batista. Depois de 400 anos, ele traz a mensagem da salvação para a terra. A mensagem que o homem precisa ouvir. A mensagem que todos precisam ouvir. Deus, depois de 400 anos em silêncio, trouxe para nós a mensagem sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus. A mensagem que realmente nós precisamos ouvir. Tenho que lhes dizer isso, irmãos. João Batista vai falar para nós agora e para toda a humanidade a principal mensagem de Deus para os homens. Se você desprezar essa mensagem, se você não entrar nesse padrão dessa mensagem, você não pode entrar no reino do céu. Se você faz pouco caso do que aqui será lido, se você pulou esse período aqui que João Batista vai pregar, se você pulou essa parte aqui e colocou de lado, pois escute, essa é a principal mensagem de Deus para os homens. João Batista tem na sua boca a principal mensagem de Deus para os homens. Que responsabilidade! Depois de 400 anos, Deus decidiu falar, e essa é a mensagem de Deus para nós. Vamos ver, irmãos, que mensagem é essa? Mateus capítulo 3, versículo 2. O que está escrito aí? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nossa, irmãos, tem alguma dificuldade nessa mensagem? Uma mensagem simples, clara e objetiva. Eu acho que é exatamente por isso que a maioria pula. Não tem tanta coisa assim, sabe? É só arrependei-vos. Que é chegar, já sei, arrependei-vos. Pois é, aqui está a mensagem central do Evangelho. Sem arrependimento, não pode haver salvação. Você entende? João Batista recebe a mensagem de Deus, e o mais interessante é que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Aí se alguém dissesse assim, João Batista começou o ministério dele assim, e Jesus começou como? Veja bem, Deus, quando estava lá no céu,
Cristo ainda estava no céu aqui. Deu a mensagem dele para o homem. Qual é a mensagem? Arrependa-se. Mude de vida. Porque o reino dos céus é chegado. Deus do céu deu ao homem. Jesus não tinha vindo ainda. Quando Deus desce como homem, você está pensando que ele vai pregar outra mensagem? Não. Ele só vai confirmar a mensagem e dizer assim. Você se lembra a mensagem que João Batista pregava? A palavra que estava na boca dele, vou mostrar agora que é a minha. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a primeira mensagem que Jesus, sendo Deus, prega. Você entende isso, irmão? Veja, arrependimento. Essa é a maior mensagem de Deus para a sua vida. Arrependimento. Arrependa-se, em outras palavras, se quiser entrar no reino de Deus. É isso que João Batista está pregando aqui. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu me encalei por 400 anos e decidi falar de novo à humanidade por intermédio do meu servo. E a minha palavra está na boca dele. E é essa. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados e volte os seus corações para mim, porque o meu reino está próximo. Irmãos, observe, João Batista não surgiu inventando uma nova mensagem. Observou? João Batista continuou no mesmo rumo dos profetas do Antigo Testamento. João Batista pregou a pregação dos profetas, dos apóstolos e do próprio Jesus. João Batista pregou a pregação que veio do coração de Deus para o coração dele, que ele quer que você escute para a salvação das nossas almas. Por quê? Por que eu devo me arrepender? Por que eu devo mudar a minha vida? Porque o reino dos céus está próximo. Você entende? Arrependa-se, porque o reino tem um porquê. João Batista surge pregando e não é uma mensagem coach, observe. O reino dos céus está próximo. Se você quer o reino do céu, se você quer morar nele, só existe um meio, e é o qual, João? Se você quer entrar nele, é você ouvir a mensagem do arrependimento e crer nela. Sem arrependimento, sem mudança de vida, sem mudança de caráter, sem mudança de atitude, sem metanoia, sem mudar a mente, sem sentir tristeza pelo pecado de vocês, sem mudar as atitudes, não haverá reino dos céus para vocês. É o que João Batista está dizendo aqui, de uma forma clara e nítida. Se você não sentir tristeza pelo pecado, vocês não vão entrar. Não tem como haver perdão de Deus sem o verdadeiro arrependimento. Não tem como Deus perdoar quem verdadeiramente não se arrependeu. Não há salvação, irmãos, onde não há evidências de transformação. Eu vou repetir: não há salvação onde não há evidências de transformação, de metanoia, de mudança de vida. Agora, você sabe o que significa a palavra arrependimento, irmãos? A palavra arrependimento vem de uma palavra do original grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito. A palavra arrependimento vem da origem grega, que significa metanoia. Arrependimento do grego original que foi escrito, metanoia. E metanoia, irmão, significa conversão, tanto espiritual como intelectual. Vou repetir: metanoia, arrependimento, que é a mesma coisa de metanoia, significa mudança de vida, significa conversão espiritual, conversão intelectual, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter e uma evolução. É isso que significa arrependimento. No original, metanoia. Conversão espiritual, conversão intelectual, mudança de direção. Como assim mudança de direção? O homem está vivendo uma vida de pecado, andando na direção do pecado, vivendo uma vida de rebeldia, e quando ele se arrepende, ele muda a direção para uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso é arrependimento, metanoia. Então muda a mente, muda as atitudes, muda o caráter
para uma evolução. Aconteceu isso com você, meu irmão? Ou você, ou melhor, nós, ou você que vai assistir depois, ou nós que se encontramos aqui, estamos iguais aos fariseus e aos saduceus, que viviam, escute só como é que eles viviam. E o contexto me pede para dizer isso a vocês. Será que aconteceu isso conosco? Será que aconteceu metanoia no seu coração? Será que a sua mente mudou? Os seus pensamentos mudou? As suas atitudes mudou? Será que isso aconteceu? Será que nós andamos agora na direção oposta do pecado? Será que nós odiamos o pecado agora ou praticamos ainda? Sem peso algum. Nós devemos analisarmos a nós mesmos para saber se estamos na fé. Ou será que nós estamos vivendo como os fariseus da época, hein? Os saduceus, que viviam uma vida de aparência, de amostra, de muitas folhas, mas sem frutos. A pompa mais religiosa da época vivia, que passavam no lugar, que todo mundo dizia, lá vai o doutor ali, o mestre, o homem de Deus. É só lembrar de Nicodemos. Todo mundo se lembra aqui. Mestre, doutor da lei. Jesus olha para ele e diz, ainda assim, você tem que nascer de novo. Lembra? É isso, porque eles viviam de aparência, de amostra, de folhas, mas não havia frutos. Será que nós estamos assim? Você está assim? Tem tempo de igreja? Tempo que ouve? Por favor, escute. É a mensagem de Deus para João Batista e a mensagem de João Batista escrita para nós. Arrependei-vos. Não existe outro meio. Não tem como pular essa etapa, sabe, para ser cristão. Eu não posso pular isso aqui e dizer, eu sou cristão, me apresento a vocês, sou um novo cristão. Você só é um novo cristão se você se arrependeu em Cristo. Não tem como você ser uma nova pessoa se isso aqui que João Batista está pregando não aconteceu em você. Se essa metanoia, essa mudança de vida, de caráter, de direção, se nós não mudamos os pensamentos, as atitudes, o amor que tínhamos ao pecado, a facilidade que tínhamos para pecar, se isso ainda continua, se não odiamos o pecado, se não lutamos contra ele, se não andamos na direção oposta dele, tem alguma coisa errada, irmão. Arrependimento é isso. Você não quer mais o pecado, você não quer mais viver para ele, você não quer mais pecar, você quer ser santo, você quer negar você mesmo, você quer Deus. O arrependimento faz isso com você, faz isso conosco. O arrependimento não deixa você viver uma vida de amostra, de folhas. O arrependimento traz para você frutos. E aí, como estamos nós? Como estamos nós, irmãos? Como os fariseus, saduceus, só aparência, só amostra, só folhas, pastor, sem fruto. E vou falar mais. Os saduceus e os fariseus só tinham folhas e não fruto. E quando vinham a produzir frutos, não eram frutos que mostravam realmente que eles se arrependeram. E que tinham seus corações transformados pelo poder de Deus. Ou seja, quando eles vinham produzir frutos, não eram frutos dignos de arrependimento. Frutos que evidenciavam que aquela vida, aquele coração realmente era de Deus. Não era. Os frutos dos saduceus e fariseus não evidenciava Deus neles, mas a hipocrisia deles. Não era frutos, irmãos, que realmente mostrava que eles tinham mudado. Ao contrário, eles mostravam com frutos que produzia que a árvore deles era ruim, porque os frutos eram ruins. Pois é, irmãos, os nossos frutos identificam as nossas árvores. Os frutos que você vem produzindo, seja na igreja, em casa, no seu cotidiano, na sua vida moral e espiritual, demonstra realmente se ali tem um coração arrependido. Se tem um coração que passou por uma metanoia,
por uma mudança de mente, de atitudes, de ações. Mostra se realmente tem um coração que evoluiu ali. João Batista, irmãos, é o arauto de Deus. Continue comigo a leitura. Porque este, versículo 3, é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista é o que eu acabei de dizer? O arauto de Deus. Sabem que o que um arauto fazia, o arauto faz? O arauto, ele anunciava a mensagem do rei. Olha porque João Batista é o arauto de Deus. O arauto é um homem bem vestido, que fala bem e que vai na frente para anunciar a mensagem do rei. Ou seja, o arauto anuncia uma mensagem que não era dele, mas de outro. Exatamente isso que João Batista veio fazer. Ele veio anunciar a mensagem de Deus e não a dele próprio. João Batista não criou a sua própria mensagem, percebe? João Batista não pregava o que o povo queria ouvir. João Batista não pregava o que o povo gostava de ouvir. João Batista pregava a palavra que Deus deu a ele para que fosse pregada. Essa era que o povo precisava ouvir. João Batista nunca mudou a mensagem para agradar o seu público. João Batista nunca pregou o evangelho da prosperidade, do sal grosso, da rosa ungida, mensagem coach, do amor de Deus por todos, independente como eles estejam vivendo. Não. Você não vai ver essa mensagem na boca de João Batista. João Batista, irmãos, tinha uma mensagem única e ela era fiel. Ela era a de Deus. Doa quem doer, goste quem gostar. João Batista pregava arrependimento. Ele não estava ali para inventar, sabe, irmãos, para chamar a atenção da plateia, para receber aplausos, como alguns. Tem pastores, pregadores hoje que sobem no púlpito para ser idolatrado, para o povo aplaudir, para o povo colocar um tapete para ele passar. Meu Deus, João Batista não estava preocupado com isso, com aplausos. Ele estava ali para pregar a mensagem que veio do coração de Deus para o coração dele, e essa é a mensagem do arrependimento, para que as pessoas que viessem a ouvir a mensagem se arrependessem e produzissem frutos dignos de alguém que realmente agora temiam a Deus. Porque o pregador não cria mensagem. Não. A mensagem já está criada nas Escrituras. Ele só transmite. O pregador não é a fonte da mensagem. Não. Ele é apenas o seu instrumento. E é por esse motivo que João Batista não prega uma mensagem antropocêntrica, que está cheia por aí. O homem é o centro da mensagem, que coloca o homem no centro. Não! Ele não faz isso para atrair as multidões. João Batista, irmãos, ele é um engenheiro de trânsito do reino. Ele veio para preparar o caminho do Senhor, como você acabou de ler aqui agora. Ele veio para aplanar o caminho. Por que está escrito isso aqui? Que o arauto, o mensageiro, veio para preparar o caminho. Era de costume, irmãos, antes de um rei chegar em algum lugar, enviar nas províncias distantes do império, enviava-se os seus engenheiros. Para quê, pastor? Para preparar o caminho. E nesse preparamento, montes e vales precisava virar planície. Caminhos tortos fora do lugar precisavam ser endireitados e aplanados para o rei passar. Pois é, e foi exatamente isso que João Batista veio fazer. Ele veio aplanar o caminho como um engenheiro. Ele veio fazer que montes e vales virassem planícies, caminhos tortos fora do lugar viessem a ser endireitados para que o Messias pudesse chegar. Agora escute. É exatamente isso que o arrependimento verdadeiro faz. O verdadeiro arrependimento, ele remove os montes da soberba, irmãos. Ele endireita os caminhos tortos do pecado e da hipocrisia. O verdadeiro arrependimento coloca no lugar todas as áreas da vida que estão fora do propósito
que, por intermédio do arrependimento, essa vida volte para o centro da vontade de Deus. O arrependimento faz isso. Com João Batista, nós aprendemos que o que importa não é o pregador, mas a pregação. Com João Batista, nós aprendemos que o que importa não é o mensageiro, mas a mensagem. Com João Batista, nós aprendemos o que importa não é o obreiro, mas a obra. Teocêntrica, cristocêntrica, contudo que essa obra aponte para Cristo e para Deus. Versículo 4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Irmãos, João Batista, ele se veste de uma maneira estranha, com peles de camelo. Ele se alimenta de uma maneira estranha, com gafanhotos e mel silvestre. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que a veste de João Batista representa a sua simplicidade e a sua autonegação. E vai mais, a sua comida, de Charles Haddon Spurgeon, do deserto onde morava, mostrou que ele não se importava com luxos. João Batista era um homem simples, por mais que fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Dê um pulinho para o 7 aí, vamos lá. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que está acontecendo aqui, irmãos? Quem está chegando aqui? Porque João Batista foi tão duro que esse povo que chegou. Você viu quem chegou aqui agora? Quem foi que chegou, irmãos? Os fariseus e quem? Os saduceus. Aquela pompa religiosa que eu acabei de dizer, que batia no peito: eu sou de Deus, Deus está conosco, nós representamos Deus. Mas na verdade eram fingidos, hipócritas e mentirosos. Chegou de mansinho lá. Na verdade, eles chegaram para o culto, irmãos, não é? Chegaram para o culto. João Batista está pregando, e quem é que chega? A pompa religiosa. Olha que coisa está acontecendo aqui agora. E eles, irmãos, vieram cultuar também a Deus. Será? O que eles vieram fazer aqui? O que esses homens do templo, religiosos, pomposos, ricos, que quer somente esbanjar status, está atrás de João Batista no deserto? Qual é o interesse deles? Eles vieram para cultuar? Não! Eles não vieram para cultuar, eles não vieram para ouvir a mensagem do arrependimento, eles não vieram para querer seguir o Deus de João Batista, amar o Senhor como João Batista e os discípulos dele amavam. Esse povo religioso da época, hipócrita, que vestia-se como crente, falava como crente, andava como crente, parecia com crente, mas não tinha um coração regenerado, transformado pela palavra de Deus. Por isso eles estão aqui apenas para observar João Batista e criticá-lo. Eles vieram aqui apenas para observar João Batista e criticá-lo. Mas criticar por criticar só? Claro que não. Eles estão aqui para encontrar um erro em João Batista, um defeito na sua mensagem, para o acusar de traidor do rei, prendê-lo e matá-lo. Essa é a intenção desses homens aqui. Inveja, porque toda a circunvizinhança do Jordão, da Judéia, estava vindo ouvir um pregador cheio do Espírito Santo de Deus no deserto. E eles estão lá para estragar com o ministério de João Batista, para caçar nele alguma coisa que ele falasse contra o rei, para acusar de traidor, para o prendê-lo e matá-lo depois. Veja, eles estão cheios de ódio no coração. Perceba, irmão, o ódio é uma marca do diabo. Isso já mostra que eles não são de Deus. O amor é uma marca de Deus. Se esse povo realmente fosse de Deus, eles amariam João Batista como irmão da fé e jamais desejaria o
seu mal, eles receberiam o amor de Cristo e não estavam ali com rancor e amargura de Satanás. Nossa, irmãos, parece que as coisas não mudaram muito, né? Acredite, mas tem pessoas ainda assim, que vêm à igreja, em muitos lugares, não para ouvir a mensagem do rei, não para guardar a palavra, não para chorar e se arrepender, não para mudar de vida, ouvir Deus, abrir o coração para Deus e para a mensagem de Deus, para se tornar uma pessoa melhor, santa, espiritual e parecida com Cristo. Não, ainda existem pessoas assim, que vai até a igreja para ver o erro do outro irmão, para torcer que o outro irmão não cresça, para torcer que o outro irmão peque, para poder acusá-lo. Infelizmente, irmãos, João Batista chamou essas pessoas, sabe de quê? Raça de víboras. O que isso quer dizer, irmãos? Porque que quando João Batista viu esses homens chegando, ele não guardou a palavra. Automaticamente, escute bem, João Batista tem um público aqui, preste atenção nisso. O público de João Batista, ele está pregando com amor. Arrependam-se, meus irmãos, porque é chegado o reino dos céus. Quando esse povo chega, não é para todo mundo não, que João Batista está falando isso aqui. Não é para aqueles que estavam ouvindo antes, que não estavam com a intenção de acusá-lo, mas que queriam ouvir mesmo a mensagem de Deus. Essa palavra aqui é exclusivamente para eles. Quando eles chegam, João Batista percebe que eles não estão ali porque quer a mensagem de Deus, porque quer arrependimento, mas porque quer acusar, para prender e o matar. Então ele diz o quê? Raça de víboras. E o que isso quer dizer, irmãos? Irmãos, sabe o que é que João Batista está dizendo quando ele chama esse povo de raça de víbora? Ele está dizendo o seguinte: o veneno que está no coração de vocês é pior do que o veneno da serpente. É forte isso, não é? Pois é. É isso que João Batista quer dizer. O veneno que está no coração de vocês é pior do que o veneno da serpente. É pior do que o veneno da víbora. Por quê, João Batista? Porque o veneno da serpente foi o próprio Deus que colocou. Já o que está no coração de vocês procede e veio do próprio diabo. É isso que João Batista está querendo dizer aqui. E é verdade. O veneno da serpente, quem colocou nela? Deus. Mas o veneno da raiz da amargura e do ódio, quem é que coloca? O diabo. Nós devemos guardar isso. Tem venenos que é pior do que o veneno da serpente. E é o que João Batista está dizendo. O coração de vocês, o veneno que está aí é pior do que o da víbora. Porque foi o próprio diabo que colocou. Vamos para o 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produza frutos dignos de alguém que conhece a Deus. Observe, depois que João Batista diz, vocês são raça de víboras. Qual é a mensagem depois? Mostre que realmente Deus está em vocês. Produza frutos de alguém que conhece a Deus. Mostre que Deus está vivo em vocês, através das ações de vocês, da palavra de vocês e da atitude de vocês. Mostrem. Não fique só vivendo de aparência, de engano. É isso que João Batista está dizendo. Primeiro ele chama de raça de víbora. Depois ele diz, produzam frutos de alguém que realmente conhece a Deus. Não fique só vivendo de aparência, de engano, de hipocrisia, de fingir. Produzam frutos dignos de alguém que realmente se arrependeu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu posso até pular a parte de raça de víbora e dizer que não é para nós aqui essa mensagem, tá? Era para os saduceus e fariseus. Mas eu tenho que dizer que essa é para nós. Essa 8 aqui é para todos nós. Produza, pois, frutos de arrependimento. Se você está em Cristo, isso tem que ficar evidente em sua vida.
Você não pode viver da aparência, irmãos, de engano, de hipocrisia, de fingir que é sem ser. O que vai mostrar realmente que você nasceu de novo é os frutos dignos de arrependimento. Mostre que vocês são de Deus mesmo. Mostre que vocês creem e amam e obedecem o mesmo Deus que eu creio e amo. Em outras palavras, João Batista está dizendo. Por isso João Batista disse: quem enganou vocês? Quem disse a vocês que vocês, se não se arrependerem, não mudarem as suas vidas, vocês escaparão do fogo eterno? Veja o 7 comigo aí para vocês, que ele vai dizer. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, ei, pomposos, religiosos, santarrões, quem disse a vocês que vocês não vão enfrentar o juízo de Deus? Isso é forte, irmãos. E está vindo do arauto de Deus, viu? Do homem que tinha autoridade para falar. Quem disse que vocês vão entrar no reino dos céus? Quem disse que vocês não vão ser julgados? Porque fala bonito, porque andam como crente, porque são doutores da lei, porque estão nos templos enganando as pessoas. Quem disse que vocês vão escapar do juízo de Deus? Quem enganou vocês? Não se enganem, vocês não vão escapar de forma nenhuma do reino, do juízo de Deus, se não mudarem as suas vidas. Se vocês não se arrependerem e não mudarem as suas vidas, vocês não escaparão do fogo eterno. É isso que João Batista está dizendo para nós. Por isso ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que vocês vão escapar daquele grande dia? Isso é para aqueles que vivem uma vida hipócrita. Que mensagem oportuna é essa? Isso é para você que vai me assistir, que vive uma vida que parece, mas não é. Uma vida de aparência, uma vida de confissão apenas, mas Cristo não está vivo em nós, em ações, pensamentos, palavras e atitudes. Esses tais, vai a pergunta de João Batista: quem está enganando vocês, que naquele grande dia vocês escaparão do juízo de Deus? Mudem de verdade, arrependam-se de verdade e mostrem com seus frutos Deus em vocês. Veja, João Batista não prega arrependimento, novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Ou seja, ele prega o arrependimento e diz: mostre que você se arrependeu com os seus frutos. Porque o falso arrependimento, ou o arrependimento infrutífero, é aquele que eu professo com os lábios que eu sou cristão e que temo a Deus, mas com a minha vida e as minhas atitudes eu nego tudo isso. Esse é o falso arrependimento. Vamos por 10. E por fim, João Batista diz: para vocês que querem viver assim, professar com a boca e negar com a vida. Olhe para cá rapidinho. Observe. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas aquele que professa com os lábios que é cristão, ou seja, o falso arrependimento, ou podemos mudar o nome, o arrependimento infrutífero, é aquele que a pessoa confessa Cristo com a boca, mas com as suas atitudes diárias ela vai negando tudo aquilo que diz crer. Esse é o arrependimento falso. Por fim, João Batista diz para mim, para você que vai assistir e para o público dele lá: vocês que querem viver assim, professar com a boca e negar com a vida, para aqueles que querem viver de aparência, para aqueles que confessaram a Cristo, mas negam a Cristo todo dia com as suas obras. Para aqueles que parecem cristão, veste como cristão, fala como cristão, mas os seus frutos
não é de um cristão, não é digno de arrependimento, não é de alguém que passou por uma metanoia. A vida não mudou, as atitudes não mudou, a mente não mudou, o coração não mudou. João Batista diz: pense que vocês vão escapar. Quem está enganando vocês? Se vocês pensarem que escaparão do juízo de Deus, 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Vocês não escaparão. Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Se viverem uma vida hipócrita, de aparência, de engano, o 10 está claro para nós ou não está? A resposta de João Batista: vocês não vão escapar. Por que, João Batista? Porque o machado de Deus está bem perto da raiz da sua árvore. O machado já está posto à raiz para cortar. Se você não dá fruto, essa árvore vai ser cortada e lançada no fogo. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, irmãos, é cortada e lançada no fogo. Veja a mensagem de Jesus quando ele começou o ministério dele. Vamos lá. Mateus capítulo 4. A mensagem de Jesus. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora foi o próprio rei que desceu e a mensagem é a mesma. Essa é a mensagem de Deus para nós, irmãos. Primeiro foi o arauto, mas para que ficasse claro que a mensagem do arauto era a mensagem do rei, o rei desceu e disse: a mensagem é a mesma, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Talvez a perspectiva das pessoas, imagine, eu quero ver qual vai ser a primeira mensagem de Jesus. A de João Batista nós já sabemos qual é: arrependimento. Como é que Jesus dizia mesmo? É a mesma, meu filho. A mensagem dele era minha. E eu vim confirmar como rei que essa é a vontade de Deus para vocês. Que vocês vivam de modo digno de alguém que realmente conhece a Deus, ama a Deus e vive por sua palavra. Só lhe deu glória. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor, irmãos.